Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é capoeirista, empreendedora, montou uma marca de roupa voltadas para capoeirista, a Dendê Capoeira Shopping, e agora está no ramo de joias com a Marielo. Amarelo? Amarielo. A Marielo. Estou aqui com a monitora Pocahontas. Oi! Então, Pocahontas, fala um pouquinho sobre você. A Pocahontas, ela tem 26 anos. Ela agora é professora de capoeira também, mas eu já ensino desde 2018. Desde que eu entrei na capoeira, os mestres incentivavam muito essa coisa de já aprende para um dia você poder ensinar. Então aprenda com paciência, com calma, para você também poder ensinar com paciência. Mas independente da professora capoeirista, eu quis buscar uma loja que também me envolvesse mais na capoeira. Para não estar só em evento à toa, também estar no evento como stand que vendesse roupa de qualidade, coisas que remetessem à capoeira, não necessariamente roupa, né, calça e blusa de capoeira, mas também blusa para você sair e levar a capoeira onde você for, que é o nosso lema, né, leve a capoeira onde você for. Sim. Então, quando eu pensei num negócio, eu queria algo que me mantesse, mas ganhando também com a capoeira. Então, hoje a Pocahontas ela é uma empreendedora dentro da capoeira e também ensina dentro da capoeira, recebendo, né, pelas escolas e pelos alunos. Muito bom. Inclusive, eu queria, né, deixar aqui um adentro que eu estou usando, né? Aqui, ó, essa camisa da Dendê Capoeira Shopping. Já Capoeirista também, levando a capoeira onde ela vai. É isso, né? Não é essa a proposta? Tá aqui comigo, me acompanhando sempre, né? E sobre a Marielo? Então, a Mariela, ela veio porque, além de tudo, eu sou muito vaidosa, eu sempre gosto de estar me mantendo. Então, eu sempre tive muita alergia com bijuteria, mas eu nunca sabia o que exatamente não me daria alergia. Eu não tinha esse conhecimento sobre acessórios, sobre joias, sobre nada. Eu sei que para me manter comprando prata, eu não teria essa condição, né, de estar mantendo, tendo variedades. Eu gosto de ter coisas variadas que combinem com uma coisa ou com outra. Então, fui pesquisando um pouquinho mais e vi que o aço inox, ele é hipoalergênico, ele não escurece, eu posso tomar banho, posso passar perfume, posso passar creme, ele não escurece. Então eu comecei a comprar muito aço inox, a ponto de ter tanto e começar a falar, cara, eu preciso começar a fazer girar para eu não ficar só gastando e levar essa proposta para quem tem esse tipo de alergia com bijuteria, com níquel, né, que faz muito mal para a pele, e um custo bem menor. Anéis, assim, eu consigo comprar por 5, por 10, então são valores acessíveis para uma cor que brilha, não perde brilho, e não me causa alergia, então eu falei, não vou deixar esse conhecimento, essa coisa boa de ser bom, bonito e barato só pra mim, e vou levar pra outras meninas, e tem dado super certo. Minha família só usa Mariela, minhas amigas próximas também só usam Mariela, então tipo, é uma coisa boa que cabe no bolso e não deixa de estar bonita. Sabe? Consigo fazer esse giro do meu e do valor também que eu recebo das clientes. Com certeza. É uma forma de estar ganhando também. Com certeza. E é uma dor de muita gente, né? Porque as pessoas gostam de joias, né? Sim. Só que às vezes não pode usar por esse mesmo problema. Mas agora vamos falar sobre a Pocahontas na capoeira? Vamos. Então me fala, como ou através de quem você chegou na capoeira? Eu sou natural de São Paulo. Paulista. Nasci lá. E aí, com toda a coisa de separação dos meus pais, eu comecei a morar um tempo com meu pai. Sempre morei a vida toda com a minha mãe, desde que eles se separaram. E aí, depois de um tempo, com os meus 11, 12 anos, eu fui morar com meu pai, porque ele tinha pretensão de ficar em São Paulo e minha mãe queria vir pro Rio. Eu não queria largar meus amigos, não queria largar nada. Então eu falei, então eu vou ficar com meu pai, que eu não preciso mudar de estado. No fim de tudo, meu pai decidiu vir também e eu já estava morando com ele. Mas desde São Paulo eu tinha uma mania de assistir as mesmas peças de teatro, porque era a única atração que tinha lá além da escola. Então toda terça e quinta tinha uma apresentação de teatro de graça. E aí eu me deslocava andando a pé com as minhas irmãs, com as minhas amigas, para assistir. Eu já sabia as falas, eu já sabia as músicas. Até hoje eu ainda dou uma pesquisada no YouTube, tem lá aquela apresentação de teatro. Eu falei, cara, eu quero ser atriz. Eu vi assim, dava pra ver que uma coisa ou outra era improvisada no palco. Eu falei, cara, eles são livres ali no palco. Não é aquela. Eu sempre quis ser atriz de televisão. Aí quando eu comecei a ver o teatro, eu falei, não, eu quero de teatro. É muito mais livre, você pode errar, você pode trocar uma palavra ou outra, não tem como regravar. É o que tá ali e acabou. E fiquei ali, ficava deslumbrada com cada papel. Eu falei, imagina se eu fosse aquela dali, imagina se... Então eu tinha isso na minha cabeça, eu quero ser atriz. Só que lá não tinha tanta oportunidade de projeto social. Na minha área não tinha tanto projeto social. E aí quando a gente veio pro Rio, a minha mãe chegou primeiro com a minha irmã caçula, que é a Tamires.
E aí ela tava fazendo teatro no C4. E eu falei, meu Deus, eu vou também. E comecei a ir. Ela já tava uns 2 meses fazendo, e aí eu comecei o teatro também. E aí tinha bastante papéis e tal. Apareceu uma oportunidade de fazer a Aide, que é uma negra africana, e nananã. E aí na peça eu tinha que tocar pandeiro. E eu não sabia como tocar pandeiro. E aí falaram, a gente é um grupo de teatro, mas a gente também é um grupo de capoeira, que na época era o teatro, a corda capoeira. E aí me chamaram para começar a fazer capoeira na Paula Brito. Então depois do teatro, a gente subia para Paula Brito e começava a treinar. E aí eu fiquei, tá, em que momento eu vou aprender o pandeiro? Porque quando eu chegava lá, todo mundo já sabia tocar, eu não podia pegar no instrumento, eu tava aprendendo, eu era nova. Falei, tá, em que momento eu me senti meio enganada? Tipo assim, ó, vamos pra capoeira e vamos pro teatro, vamos fazer duas coisas juntas. E aí, no final das aulas, o João Grilo, né, que hoje é conhecido, bastante conhecido no mundo da capoeira, ele me ensinava o pandeiro. E aí eu lembro que ele ficava tocando, tipo, café com pão, café com pão. Acho que todo mundo E aí começa eu criei assim, né? a minha própria música pra me lembrar de como tocar. E aí eu ficava no ponta, meio, ponta, vira, ponta, meio, ponta. Que aí eu cantava aonde eu tinha que tocar no pandeiro pra lembrar. Então, tipo, ponta, meio, ponta, vira, ponta. E assim é hoje como eu ensino pros meus alunos, como toca, ponta, meio, ponta. E funciona. E aí, depois de um tempo, acabou mudando, se eu não me engano. Acabou mudando um pouco o horário do teatro e eu já estava completamente apaixonada pela capoeira. E aí foi onde eu saí do teatro e comecei a ficar só na capoeira. Mas no teatro mesmo eu recebi meu apelido de Pocahontas. E foi isso, basicamente. Eu larguei o teatro, me apaixonei pela capoeira e vi também que hoje em dia é assim. A gente tem que escolher uma coisa na qual a gente se dedica um pouco mais. A gente pode ter 1000 hobbies, tipo, eu tenho a Marielo, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha família, mas assim, o meu foco é a capoeira. É dar aula de capoeira e é a minha loja de capoeira. Então, assim, o foco é a capoeira. Então, eu escolhi uma coisa só. Fiz outras lutas, fiz outras coisas, mas a capoeira é o que eu escolhi. Foi o que ganhou seu coração. Foi o que ganhou meu coração. Você falou que recebeu esse apelido no teatro, né? Pocahontas. Isso. Mas por que Pocahontas? Na época eu tava viciada em praia, porque São Paulo não tinha praia, então eu tava muito corada, bem bronzeada. E eu tinha um cabelo liso, tipo, agressivo até o bumbum. Então eu parecia bastante. Muitas pessoas falavam que eu parecia uma índia. E com cabelo liso, escorrido, a pele bem corada de praia, eu parecia a figura da Pocahontas, da Disney. E aí ficou Pocahontas. Que lindo! Quem é a monitora Pocahontas fora da roda? Fora da capoeira, sem... Olha, fora da capoeira eu continuo buscando muita capoeira, continuo pesquisando, vendo vídeo, conversando com as pessoas da capoeira. Mas fora da capoeira eu sou uma menina viciada em limpeza, amo arrumar minha casa, amo manter ela limpa. Eu saí de casa com 19 anos, já com a ideia de ter meu espaço, de ter minha liberdade. Eu gosto da minha liberdade, amo viajar, amo aventura, amo pular da ponte. Amo fazer um monte de coisa, amo fazer trilha. Então... Qual foi o seu maior desafio quando você começou, assim, na capoeira? Meu maior desafio é que eu comecei, pra mim, eu falo, eu queria muito ter conhecido a capoeira antes, com 4, 5 anos, que é onde a gente não tem medo de tentar, medo de experimentar, de aprender coisas novas. Então, eu já entrei na fase pré-adolescente com medo de tentar. Então, minha maior dificuldade na capoeira foram os floreios. Conhecer muitas meninas, assim, que na época meus olhos brilhavam, que hoje são minhas amigas, né? A Duende da Luz e Arco-Íris. E assim, com a coluna gritando, fazendo um monte de movimento. Eu lembro de uma vez estar sentada, elas estarem aprendendo juntas um movimento e as duas pegou assim, ó, no mesmo dia. Já sabiam um monte de coisa e aprenderam juntas um movimento novo. E tipo assim, se eu me arriscasse a tentar, eu cairia. Tanto que eu não me arrisquei. Então minha dificuldade foi ter ainda já o medo de experimentar movimentos, de aprender movimentos, então eu me retraía bastante. Eu ficava com medo, me sabotava, me comparava com as meninas que já faziam capoeira há muito tempo, então acabei ficando um pouco para trás em relação a floreio por medo de tentar, por conta da idade, a gente já fica tipo, não, se eu quebrar meu braço, se eu quebrar minha perna, então isso me limitou bastante. Eu penso isso até hoje, mas enfim. Gente, para quem não sabe, Pocahontas é do grupo Acorda Capoeira e eu também. Só que no momento eu não tô treinando muito, não. Ok, você falou do seu desafio, né? Quando você começou a treinar e tal. E quando você passou a ser a professora aqui da aula? Qual foi o seu desafio ali para dar aula? Porque você dá aula mais para criança, né? Sim, então, criança e adolescente. Você pega ali do início, do zero. Sim. Qual o maior desafio na hora de estar do outro lado da história, onde você não é aluno, você está ensinando? Olha, modéstia à parte, eu tenho um amor imenso ensinar, então eu sempre busco muitas didáticas que facilitem o entendimento de uma criança.
É totalmente diferente você pegar um adolescente e falar, passa essa perna pra cá, e pegar uma criança e falar, ela vai passar outra que você não falou. Mas eu sempre busco didática, eu tenho essas didáticas hoje em dia, eu amarro uma cordinha numa perna de uma cor, uma cordinha de outra cor na outra perna, e falo, ó, passa a cordinha da perna laranja, então facilita, eu trago uma comunicação. Meu desafio pessoal é me manter treinando enquanto eu ensino e continuar buscando a minha evolução, porque eu fico muito preocupada em evolução de como ensinar para uma criança, mas como eu vou conseguir evoluir como capoeirista. Sabe? Tipo, aprender movimentos novos, porque a capoeira é um constante aprendizado. Aprender toques, tocar e cantar. São muitas coisas que a gente tem que ser boa para conseguir ensinar as crianças. Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade disso. E me manter treinando e de conseguir aprender coisas novas, né? Evoluir no que eu já sei. Um pouco mais disso. É um pouco mais pessoal do que com as crianças. Eu me dedico muito mais a elas e tenho me dedicado pouco a mim, eu confesso. Pouco, né? Já ficou aí você mesmo se deu Eu mesma me dei um beliscão agora. É isso mesmo. O que mudou na sua vida depois que você entrou na capoeira? Por mais que eu quisesse, sonhasse com questão de holofote e tudo mais, eu era uma criança muito tímida mesmo. Então eu começava a falar e resumia a minha frase em uma linha para conseguir terminar logo e me sair do holofote. Então a capoeira me ajudou muito a perder a timidez. Ainda fica um pouco assim, dependendo da situação, quando tá o foco muito em mim. Mas ela tirou a minha inibição e me mostrou um pouco mais dos meus talentos para dança, para me movimentar. Eu descobri um pouco mais do meu talento em coordenação motora, um pouco mais do meu talento para ritmo. Eu amo ritmo, eu me identifico super em aprender ritmos novos. Então, foi um pouco disso. Me tirou um pouco do armário da vergonha e me botou um pouco pro mundo. A produção tá falando aqui no meu ouvido, tá perguntando que você falou alguma coisa de floreio. E aí eles querem saber o que é floreio. Floreio traz um pouco da acrobacia da capoeira. Tipo, quando alguém te conhece, fala assim, você é capoeirista, dá um mortal. O mortal é um tipo de floreio pra gente. Quando a gente faz a estrelinha sem a mão, é tipo um voo no alto com a perna pro alto sem a mão no chão. Então a gente chama de floreio, que é tipo a parte acrobática, a parte que lembra um pouco da ginástica, que tem aqueles movimentos de coluna. Então é um enfeite da capoeira, é um floreio. É quando você tá ali no meio do mato da capoeira, jogando pernada pro lado, pernada pro outro, e do nada você faz um salto mortal. É tipo um floreio no meio do nada. Que, por sinal, eu não faço porque eu não sou florida. Brincadeira. Não é isso não, é porque eu tô enferrujada mesmo, mas eu preciso voltar a treinar. Então, eu mesmo agora tô me dando um puxão de orelha. E sobre viagens, né? Porque eu sei que o que eu sei, né? Que você foi pra Itália, né? Trabalhar com dança, porque ela é uma artista completa, tá, pessoal? Qual foi a viagem mais marcante, assim, que a capoeira te proporcionou? Quais foram os lugares que você foi e pra quê? Sem dúvida, a minha primeira viagem internacional foi a mais marcante. Eu tinha 17 anos, já tinha passaporte, porque desde que eu entro no grupo, eles implantam muito isso, de que um dia a oportunidade vai chegar e é bom a gente estar pronto com o passaporte feito. Então eu já tinha meu passaporte desde 2017, tava muito com a visão de que eu viajaria para Noruega, que era a viagem da época, né? Tava todo mundo indo pro evento do Mestrando Melodia. Então eu já tinha meu passaporte pronto porque eu já acreditava nisso, eu já jogava pro universo. Então, em 2018, chegou a oportunidade, um ano depois, para eu estar viajando para a Itália. Foi em abril que eu recebi mais ou menos a notícia. E eu faria 18 em junho. A viagem era dia 6 de junho. E eu faria aniversário dia 19 de junho, que eu fiz ontem. Então... Ontem foi aniversário dela, tá, pessoal? Inclusive, parabéns, tá? Obrigada. Eu mandei mensagem pra ela de madrugada, porque eu sou dessas. Eu ligo pras pessoas de madrugada, mando mensagem... Enfim, ela nunca esquece meu aniversário. Mas continua. E aí eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei pra minha mãe, eu falei, mãe, apareceu tal viagem. Ela, não vai. Minha filha sair daqui com 17 anos? Não. Eu falei, mãe, 2 semanas depois eu vou fazer 18. Ou eu vou sem o seu consentimento e a gente vai brigado uma com a outra, ou você pega na minha mão e me apoia. Aí ficou chorando, você quer me abandonar? Você quer me largar? Porque, tipo assim, ela sempre me apoiou na capoeira, mas ali, pertinho dela. Tanto que, né, quando eu saí com 19 anos de casa, ela ficou... O que tá faltando aqui? O que você precisa? É porque você não tem um quarto? Vamos arrumar uma casa com quarto. Tipo assim, vamos resolver esse problema pra você não sair. Mas, no fim, até meu padrasto me ajudou bastante, que ele é como um pai pra mim. E aí ela falou, tá bom, voa passarinho, vai. E aí, chegando lá, eu encontrei a primeira dificuldade, que o rapaz que contratou o meu mestre falou pro contratante que eu falava italiano.
E aí eu tinha estudado, sei lá, de abril a junho, o Duolingo, o básico do básico, e não falava nada. Era um básico de inglês também, que eu já fazia show de capoeira. Foi daí que o mestre entendeu que eu estava preparada para viajar. E aí os italianos de si, eles são muito grosseiros, muito. O cara com a esposa dele, ele gritava horrores com a esposa dele. Nossa. Então a minha primeira dificuldade lá foi a questão da língua. Logo depois veio a questão dos atrasos de pagamento e tudo mais, o que me salvou. Vou até ressaltar aqui mais uma vez, João Grilo me salvou horrores. Ele tinha viajado em maio para a Alemanha, né, que ele já estava fazendo as coisas dele na Alemanha, que ele tem bastante contato. E aí quando ele voltou com os euros dele, ele tinha muitas moedas. E normalmente no câmbio eles não trocam, na época pelo menos, não trocavam moedas. E aí ele deixou um monte de moeda comigo, eu não tinha nem noção do valor, era uma sacolinha assim, eu lembro até hoje. E aí, chegando lá, a fome ia apertando, porque o jantar lá era 8 horas da noite. E aí, a gente trabalhava de 8 a 1 hora da manhã, basicamente. De 8 à meia-noite, aí de meia-noite a 1 hora tinha uma reunião lá pra finalizar. E aí, eu ficava com uma fome danada. Eu falei, cara, eu tenho aquelas moedas, será que vale alguma coisa? Porque eu lembro de ter passado no mercado lá do hotel, que era um mercado dentro do hotel, e tinha uns danonezinhos, tipo, eu via 35 centavos, cents. E eu falei, cara, eu vou catar essas moedas e vou... Porque a primeira dificuldade foi a língua e a segunda foi a alimentação. Não sofri com pizza e com macarrão porque eu tô acostumada. Então, mas 8 horas da noite comer a última refeição e trabalhar até 1 hora da manhã, eu ficava louca. Aí chamei a menina que era a cantora lá do grupo, que dormia no mesmo quarto que eu. Falei, me ajuda a contar essas moedas que eu não tenho noção. Aí ela foi contando e ela tem 15 euros. 15,50. Tem 15,50 euros. Falei, o que eu consigo comprar? Ela foi no mercado comigo, aí eu comprei aqueles pãozinhos de forma, normal, e um pote grandão de Nutella. E era meu jantar até durar o pão. Quando acabava o pão, eu comprava de novo. O pão era baratinho e foi o que me salvou por 2 meses. Caramba. As moedas que o João Grilo deixou comigo. E que bom que eu aceitei. Eu fiquei meio assim de aceitar, porque era só moeda, né? Mas me salvou bastante. Então, logo depois também foi a dificuldade de ficar presa no hotel. Lá não tinha internet. Então, eu vivia do Wi-Fi da menina, do celular da menina. Eu ainda ajudava a botar crédito pra ela. Não consegui um chip, porque assim que eu cheguei, eu já fui pro hotel. Então, a Alessia acabou nem conseguindo me ver pra me ajudar e tal, porque ela foi maravilhosa comigo a viagem inteira. Eu ficava em comunicação. Passou meu aniversário, eu não consegui falar com a minha família, eu tava chorando horrores, porque o cara realmente era muito grosseiro, ele me fazia me sentir uma formiguinha com um urso em cima de mim, sabe? Então, foi basicamente essas 3 dificuldades, a comunicação, a alimentação, o entrosamento também. Mas aí, no segundo mês, eu já tava falando bem e voltei falando fluente. Tanto que quando a Alessia me recebeu, ela tava falando italiano e eu falando junto. Ela, meu Deus, como você evoluiu? E eu até hoje eu falo italiano fluente. A minha única língua fluente é italiano, mas foi na base da pressão. É isso, ou vai, não tem pra onde correr, querida. Foi marcante porque, tipo assim, eu tive que tirar tudo que tava preso. O desenrolo, a comunicação, a vergonha. Eu também sambei lá com uma roupa que eu não era acostumada, tipo, expunha um pouco o meu corpo. Eu tinha muita timidez com o meu corpo. Então foi assim, literalmente, os 18 anos, assim, me descobrindo mesmo. Saindo de menina pra uma mulher, literalmente, me posicionando. Quando ele começou a gritar comigo, eu já entendi a língua, eu gritava de volta com ele, você tem que me respeitar também, eu sou contratada, você me paga. Foi realmente assim, uma lagartinha virando uma borboleta. Literalmente. Mas acho que assim, a pergunta que fica assim, apesar dos perrengues, valeu a pena? Eu acho que se não fosse isso, talvez eu não estaria falando o italiano que eu falei. Se não fosse isso, eu não estaria mais corajosa pra me impor, mesmo com uma pessoa que tipo, me manda, né, com o meu chefe. Acho que tudo que aconteceu me trouxe até aqui, sabe? Me tornou quem eu sou. E o que a capoeira representa pra você hoje? Ela, pra mim, é um estilo de vida, mais do que o dinheiro que eu ganho com ela, né? Ela realmente é um estilo de vida, ela traz crianças que não falam a falar, faz crianças que não têm coordenação motora a desenvolver a coordenação motora, faz preconceitos se romperem, né? Muitos pais não querem que o filho ou a filha façam capoeira chão, que envolve religião, eles entendem, começam a interagir com a capoeira. E ela tem esse potencial de crescimento, né? Hoje eu vivo de capoeira. A Mariela é uma loja à parte, mas o que eu vivo, meu salário é pago pela capoeira. Amém. Desde 2018 eu literalmente vivo de capoeira. Amém. Qual personalidade da capoeira que você admira, que você tem como referência? Que não seja eu, tá, gente? Senão eu vou ficar me sentindo.
Minhas maiores referências estão dentro do meu grupo. Eu tenho uma admiração enorme por todos os fundadores do nosso grupo. O mestre tem os 4 filhos dele, né? Mas os 3 que são fundadores. O Cabrito, ele realmente é um mestre Cabrito. Ele é um capoeirista completo, ele é meu mestre. Quem eu escolhi para me ensinar, para me graduar e tudo mais. Então, ele é um capoeirista completo, mas ele tem um destaque muito grande com o instrumento, né? Cara, o cara domina. O berimbau parece que tem, sei lá, uma grama para ele. Ele sobe, desce, vira, bota na barriga, bota para cima, bota pra baixo. Desce, sobe, chama o outro pelo berimbau. Então, assim, ele tem um talento nato para instrumento. Foi ele que me ensinou a tocar instrumento. É uma honra ter aprendido com ele. O Melodia, ele tem aquela coisa do ditado dele de busca conhecimento, e ele busca conhecimento, ele é um cara autodidata, ele fala línguas, ele é ótimo com interação. Você olha pra ele, ele parece um cara tímido, tá ali quietinho, né? Mas quando ele senta pra conversar, ele conversa com qualquer pessoa, com um mendigo na rua, com mulher, com homem, com qualquer pessoa, ele desenvolve uma conversa assim, ó. Essa minha última viagem que eu fui pra Itália em 2024, a gente teve bastante tempo junto, eu vi ele conversando com absolutamente todo mundo, na capoeira, na Casa da Sereia, em todos os lugares ele se comunicava muito bem e realmente ele é autodidata, ele sabe de tudo um pouco, né? Aprendeu norueguês assim também, né? Na marra dele. Então eu tenho uma admiração muito grande. A raça do Toicinho, ele é um cara muito família. Se tiver que dar a vida pela família dele, ele dá. Na capoeira, todas as vezes que ele tinha que entrar pra defender alguém, ele entrava. Se tivesse que meter a porrada, ele metia a porrada. Ele era o cara de comprar o barulho de todo mundo. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele também. E o mestre, né, cara, que é o fundador do grupo e tudo mais, faz tudo pela gente. Ele é um visionário, muita coisa que ele vive hoje, ele já falava muito tempo atrás, então uma admiração total também. E fora da capoeira envolvendo mulher, é a mestra Claudinha, que ela lá de Rio das Ostras, Capoeira Brasil. Ela é uma mulher que já tem muita experiência, ela já me contou muitas histórias, já foi motoqueira, ela é mãe, foi mãe solo por um bom tempo, e ela domina os hits, ela viaja horrores. Ela sempre leva a nossa loja para as viagens dela, né? Que ela vende a D&D Capoeira Shop, para onde ela vai também, ela sempre leva o nosso material. E às vezes ela fala assim, cara, eu vou ficar 3 meses fora, vão ser 7, 9 eventos, nem sempre é para turismo, a maioria é para evento. E ela toca, ela domina o samba, o jongo, ela sabe falar com propriedade. Ela me incluiu no grupo dela, que é o Reconca Lagos, que trabalha essa parte cultural da capoeira, o coco, o jongo, o samba, eles estudam. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela trajetória dela e por ela se manter viajando e tal. Me incentiva, conversa muito com a gente, comigo, com meu namorado. Então, eu tenho uma admiração porque ela tem essa história desde que ela entrou na capoeira, sabe? Corda preta, mestra. Então, assim, uma referência muito grande pela mestra Claudinha. E que conselho você daria para quem quer começar na capoeira e um adentro? Para quem quer recomeçar, aquelas pessoas também que fizeram capoeira um tempo, saiu por algum motivo, quer voltar, mas tá inseguro, vou me quebrar toda, porque, né? Ainda mais a galera 30 a mais aí, entendeu? Tem uma música da capoeira que ela é muito antiga que fala capoeira para homem, menino, mulher. A capoeira não tem idade. Então, tem níveis diferentes, claro, para ensinar um capoeirista, mas hoje a capoeira está inclusa para os PCDs, para os idosos. Tem a própria capoterapia, que envolve as músicas antigas, com os movimentos da capoeira, com as músicas da capoeira. Então, a capoeira ela não tem idade. Claro que é muito importante você começar pequena. Então, você que é mãe, já coloca o seu pequenininho para fazer capoeira. 2 anos já dá para estar levantando a perninha, fazendo um urso, levantando a perna. Então, assim, incentivem seus filhos, independentemente do esporte, mas eu incentivo muita capoeira. Ela não trabalha só a luta, só a movimentação, ela trabalha a interação social, a coordenação motora com os instrumentos. Realmente é o único esporte completo que eu considero, né? Então, para quem quer recomeçar, é só a mesma coisa do início, dar o primeiro passo novamente, lembrar de todo o bem que te faz, do som do berimbau, de como você se sente quando você consegue sair de um treino exausto, mas tipo assim, cara, dei meu melhor, joguei, interagi com meus amigos das antigas, literalmente tentar relembrar de tudo que te fazia se manter ali, não faltar nenhum treino. Então, literalmente voltar um pouco no passado e lembrar do bem que te fazia e do bem que pode te fazer hoje em dia. E do quanto você pode, como eu posso dizer, do quanto você pode contribuir para a capoeira hoje, sendo uma mulher diferente. Eu tô falando com você mesmo agora. O quanto você pode contribuir com a capoeira voltando agora. Tá olhando pra mim, retribuir um pouquinho do que ela já fez por você. Você tem muito a oferecer para ela também. E se você também pode retribuir um pouco a capoeira, ajudar um aluno novo que começou agora, e assim vai.
E quais são os próximos passos da monitora Pocahontas dentro da capoeira? O que ela quer fazer? Pausa para hidratação. Até 2024, meus planos era morar na Europa, tanto que eu vendi tudo, larguei tudo para tentar minha vida em Portugal e assim ficar por lá. Depois que eu voltei, vi que não é tão fácil. Eu penso em estabilizar minha vida hoje, levar a capoeira para o máximo de escolas possíveis. Penso também em dar uma investida em rede social, ajudar professores a começar esses trabalhos também. Mas eu penso em continuar aqui, visitar as pessoas que eu conheço lá fora, se tiver que viajar, que seja para ir, passar um tempo, dar uma aula e voltar. Mas eu penso em expandir o meu trabalho com escolas, que eu acho que tem muitos capoeiristas bons que estão presos, guardando conhecimento para si só e pode estar compartilhando com crianças, com adolescentes, mudando vidas, né? Que nem sempre é só pelo dinheiro, é pelos projetos sociais que a gente consegue tirar uma criança de um caminho ruim, trazer para capoeira, ajudar ela própria, como eu, né? A enxergar os outros talentos que estão escondidos, porque a capoeira faz isso. Eu acho que minha meta de vida hoje em dia é isso. Expandir com a capoeira. Vai conseguir. Muito Amém. Sucesso na sua trajetória, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, que não tá aqui no roteiro. Ixi, Maria. Que é sobre uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a entrevista, sobre o problema que você teve de epilepsia e sim, claro. a questão de gaguejar. Ela ficou preocupada que ia gaguejar, gente. Eu falei, gente... Eu vou gaguejar natural, gente. A gente faz de novo se for preciso, não tem problema, fica à vontade. Mas sim, você quer falar o que aconteceu? Falar um pouco do você antes. falou assim, não, eu não tô gaguejando, tô E realmente nervosa, treme, começa a dar um tremor que eu não consigo controlar. Existe até um filme que fala sobre isso, né? Em 2015 eu já fazia capoeira e eu lembro muito do quando eu queria falar inglês, que tinha o show, tinha tudo isso. E aí eu comecei a fazer um curso de inglês. E esse curso de inglês era de 8 às 10. Então eu tinha que acordar muito cedo, porque o curso era em Copacabana, era pago, então eu tinha que fazer valer o dinheiro da minha mãe. Então eu sempre tive, independente do problema que eu tive depois, problema em acordar cedo. Eu acordava muito indisposta e tudo mais. Então, a primeira vez que eu tive um ataque epilético foi em 2015, quando eu acordei para ir pro curso. Meio que levantei, porque eu dormia num colchãozinho no chão, né? Eu não tinha um quarto, então era colchãozinho no chão com a minha irmã. Eu levantei, fui só olhar meu rosto e ia pro banheiro pra tomar um banho e poder ir pro curso. E aí eu só lembro de acordar com meu padrasto, minha irmã, minha mãe, tipo assim, olhando pra mim, eu já deitada no colchão de novo. E falaram que eu tinha me tremido, aí meu padrasto me colocou de lado, tentou segurar minha língua, foi um desastre, quase arranquei o dedo dele fora, porque não se faz isso, gente, não se coloca o dedo na boca de quem tá tendo ataque epilético, só vira de lado e segura. E aí aconteceu isso, não me levaram pro médico porque eu acordei normal, só com dor de cabeça, tinha batido a cabeça no chão. E aí passou mais um tempo, aconteceu de novo. E eu fui percebendo que era sempre quando eu dormia tarde, acordava cedo e levantava muito desesperada, e aí eu tinha o meu ataque. Aí comecei a notar o que dava antes, uns espasmos e tudo mais. Depois da terceira vez eu fui no médico, aí fui diagnosticada com epilepsia. E já fizeram os exames e tudo mais, eletro, e já me passaram um remédio, que era o fenobarbital, que eu tomava e tomei até 2019. Então, quando eu esquecia muito, eu tinha que tomar todo dia. Então, quando eu esquecia de tomar, já tinha risco, já me dava espasmo, aí eu voltava a tomar isso. Eu tenho um problema de memória seríssimo. Então, às vezes acontecia de esquecer. E aí, depois de um tempo, eu fiquei, cara, tava atrapalhando muito, porque eu ficava muito sonolenta. Eu já tinha problema pra acordar cedo, né? Independente de tudo. E me dava muita sonolência, me dava muita exaustão, meu corpo não estava me aguentando, literalmente. E aí eu tava muito fiel na igreja, tava indo certinho. E eu falei, cara, Deus, eu vou parar o remédio. Em 2019, né? Já tinha 4 anos que eu tomava remédio e tal, e ainda assim, tipo, uma semana que eu esquecesse de tomar, eu sentia os espasmos e ficava à mercê. E em 2019 eu já tava morando sozinha. Então minha mãe ficou louca, porque tipo, foi praticamente 4 meses depois que eu comecei a morar sozinha que eu decidi parar de tomar remédio. Então, tipo assim, a segurança da minha mãe era assim, ela não vai morrer lá em casa, não vai ter um ataque epilético, porque ela toma um remédio. Agora ela quer parar de tomar um remédio? E se ela tiver um ataque lá? Porque todas as vezes que ela para, ela tem o espasmo. E aí eu começava a orar, e falei, não vou mais tomar. E não tomo. Desde 2019 nunca tive nada.
No máximo eu tive uns espasmos, aí eu parava, relaxava meu corpo, parava de ficar tentando ficar em pé, né? E passava, literalmente passava. Então, acho que é um pouco disso, de acordar e já levantar. A gente nunca identificou muito bem, já fiz exame em São Paulo, fui em muitos lugares, até hoje eu não tenho diagnóstico. E aí lembro também quando eu contei pro mestre, né, o mestre Manel, ele ficava super protetor. Pra ele, qualquer coisa que alguém fizesse, me acertasse, me encostasse, eu ia poder cair duro. Então ele ficou super protetor uma época comigo, não deixava ninguém jogar apertado comigo, soltar a perna em cima de mim. Quando eu começava a jogar, ele pedia pra pessoa começar a florear, que é onde não tem muito ataque no jogo. E aí o efeito colateral que me deu foi um pouco disso. Eu perco o controle do meu maxilar. Às vezes é um pouco, quando eu fico muito empolgada pra falar também, ele dá uma tremelicada, eu paro, respiro e tento falar de novo. E assim vai. Eu tenho bastante vídeos, que eu fiquei um tempo sendo blogueira na época da pandemia, e aí eu tô divulgando uma loja e eu ficava dando uma tremelicada, eu levei pros estudos e ele falou, é efeito colateral do remédio, você tomou por muito tempo. E até hoje tô tentando fazer uma fono, né, pra ver se me ajuda a desenvolver uma coisa que eu controle, que eu consiga ter um pouco desse controle, porque a epilepsia é exatamente a falta do controle do corpo, né? O sistema nervoso desliga e eu fico sem um controle, eu desligo. Eu durmo por 5 minutos, depois que o ataque acaba, acordo normal, como se nada tivesse acontecido, não lembro de nada. Então, minha luta diária, principalmente por ser professora de capoeira, por às vezes ter que dar alguma entrevista, falar com as pessoas, é essa tremedeira que parece que eu tô nervosa, parece que eu não tô segura de mim, isso acaba comigo. Mas eu vou tentando, lutando com isso aos poucos e vou começar a fazer fono pra ver se me ajuda a trabalhar isso também. Então, qualquer tremedinho aqui é um pouco do efeito do colateral da falta do remédio. Mas querendo ou não, é uma coisa que não te trava, né? Porque, não, trava mais a Deus, psicológico ela do que... aceitou o convite. É mais psicológico, é mais eu comigo mesma me cobrando mesmo, como figura de quem ensina, de quem fala, de quem tem que... Assim, eu fico me cobrando um pouquinho. Tanto que com os alunos eu falo pausadamente, aí quando eu sinto que vai alguma coisa segura, aí quando eu travo eu paro de novo. Eu vou tentando não mostrar tanto isso pra eles também. Não, mas eu acho que a nossa entrevista aqui tá sendo maravilhosa, porque até agora a produção não reclamou de nada, né? Tá tudo ok, produção? Então, tá incrível. E sobre o grupo Acorda Capoeira? Como é estar dentro do grupo Acorda Capoeira? Fala um pouco do grupo. Eu fico muito feliz de fazer parte. Quando eu entrei no grupo, se eu não me engano, não tinha nem 10 anos de existência. Então, não acompanhei nem metade da fundação dele. Mas acompanhei bastante, tipo, esse crescimento da época da Paula Brito, que a gente era super largado, né? O pessoal trancava a quadra pra gente fazer ali do lado de fora, que não era coberto, que o chão era péssimo, e a gente continuava ali treinando, não desistia do espaço. Na raça. Até a conquista do complexo esportivo, né? E aí a gente tem um espaço melhor pra treinar, mais confortável, mais coberto. Então, eu fico feliz, tanto pela minha evolução no grupo e de ver o grupo hoje com a proporção que tá. Não tem mais um lugar que eu vá com a blusa do grupo, que não falem de qualquer pessoa, que seja do João Grilo, que seja do México, que seja do Cabrito. Lá onde eu tô agora, que eu moro em Rio das Ostras, eu tenho essa dificuldade de estar aqui treinando, mas eu tô sempre acompanhando em comunicação com os mestres. O nosso grupo hoje já é mundialmente conhecido, tanto pelo show que está viralizado aqui na comunidade, que virou realmente um ponto turístico. Sim. E de lembrar também da época que a gente fazia show na Rua 4 e que alguns guias passavam fingindo que estava mexendo no celular para não parar pra gente fazer show. De fazer parte exatamente desse início do showzinho, que as pessoas esnobavam a gente, então ver hoje a proporção que tá o grupo, enquanto as pessoas ficam desesperadas quando chegam lá no show, não tem todo mundo para fazer show, eles ficam lá esperando chegar todo mundo. Então, basicamente, a gente tá numa posição que a gente merece, né? De ser visto como artista, de ser visto como pessoas talentosas e de ter bastante criança pequena que já desenvolveu talento, já viajou para a Itália. Antigamente a questão das viagens era um sonho. A única viagem que a gente tinha escutado falar era do Mestre Cabrito com o Mestre Caixote para a China, do Cabrito para a Itália, do Melodia que estava na Noruega e estava começando a dar oportunidade para a gente ir para lá, que foi uma cabeçada lá para a Noruega, e logo depois eu fui para a Itália. Fui a primeira mulher do grupo a viajar, ainda viajei menor de idade. Então, tipo, eu fico muito feliz de olhar para trás e de olhar para o hoje
e ver que finalmente o que o mestre sempre falava, né, que um dia a gente vai ter um espaço só de capoeira, às vezes eu vou vender uma comida, eu vou vender uma caipirinha para gringo, vou ter um frigobar. Ele sempre falava isso, sabe, que ia ter um espaço que a gente ia poder sentar, comer, ir no banheiro tranquilo, porque na época da Rua 4 não tinha nem onde ir no banheiro, tinha que ir nos bares vizinhos. Então, olhar para trás e olhar para hoje, assim, tipo, olhar, caraca, que bom que eu não desisti, que bom que eu não saí do grupo, que bom que em momento nenhum eu pensei em bandear para qualquer outro grupo, defendi minha bandeira, defendi meus mestres, então eu fico feliz. É sempre bom quando a gente olha uma coisa pequena crescer e ser vista, valorizada. Eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo. Que bom. E é aquela coisa, né, do quanto a palavra tem poder, né? Porque o mestre falava, a gente vai ter isso, não sei o quê, Vamos ter 10, 5 pessoas indo para vários países. Essa última viagem foram quase 10 pessoas para o mesmo país. Tá no evento lá de mais uma pessoa do grupo. Então, assim, muito bom. Então, tipo assim, tomem cuidado com o que vocês falam. Exatamente. Né? E acreditem porque... Joga pro universo que você quer que aconteça. Batalha e é isso. Você falou que agora tá morando em Rio das Ostras, né? Isso. E agora vai ter um evento. Em Rio das Ostras, o primeiro evento. Seu primeiro evento. E tá sozinha. Claro, você tem algumas pessoas para te ajudar e tal. Tem a supervisão do mestre, mas você tá sozinha. Minha organização. Exatamente. Eu já fiz 2 eventos, né? O primeiro foi com o mestre Cabrito, que foi minha primeira turma, depois que eu peguei a corda azul. A gente fez um evento na Chácara do Céu, acho que eu dei 9 a 10 cordas, não passou de 10 cordas, ele também entregou algumas cordas. O segundo evento, o mestre Cabrito já estava na Itália, não me senti muito confortável de dar corda sozinha, mas aí esse segundo evento com o mestre, né, no evento anual que ele faz todo ano em dezembro, no Complexo Esportivo, eu dei 40 cordas. Então, tipo assim, caramba, de um ano pro outro eu ganhei 30 alunos, sabe? Mais de 40 cordas, foram 44, se eu não me engano. Então, tipo, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, olha o tanto de vidas que entraram na minha vida, o tanto de vidas que foram transformadas. Então, fiquei muito animada, muito feliz. Logo depois foi onde entrou na minha cabeça de sair do Brasil, morar em Portugal. Então, meus alunos foram indo para outros professores do grupo, alguns saíram da capoeira porque queriam continuar comigo. E aí, nesse meio de tudo, no meio do ano de 2023, eu fui para Rio das Ostras levar meus alunos para competir. Me apaixonei lá por um capoeirista. E aí eu já tinha meus planos, independente disso. Ele mudou os planos dele, ele ia para Portugal junto comigo também. E acabou não dando certo. E voltei. E quando eu voltei, eu falei, cara, eu não vou voltar pra Rocinha. Eu já praticamente me despedi de todo mundo. Eu já encerrei um ciclo, vendi todas as coisas da minha casa de 5 anos que eu morei sozinha. Eu falei, cara, eu vou começar uma coisa nova em Rio das Ostras, vou mudar vidas e vou mudar a minha vida também em Rio das Ostras, que eu já fico com a pessoa que eu escolhi pra minha vida. E começa um trabalho novo, é mais uma região pro grupo alcançar, né? Já que ele já tá fora do país, tem no Ceará, tem em Petrópolis. Então agora é mais um lugar para ter o Corda Capoeira ali representando, mais um lugar para dar oportunidade de pessoas conhecer a região dos lagos. Então decidi e acabou. Minha família ficou louca também. Basicamente lá é só eu e ele, a família dele, mas eu tô sempre vindo aqui visitar o pessoal. E aí depois de 2 anos agora que fez, que eu tô lá dando aula e tudo mais, eu vou fazer meu primeiro evento com a minha turminha. Já estão em média de 35 cordas, devem entrar mais algumas, tem sempre os atrasados, né? Eu fico feliz, orgulhosa de mim, das crianças que estão evoluindo, aprendendo, das escolas que confiaram em mim, no meu trabalho. Graças a Deus, o currículo dos anos que o mestre ficou me incentivando para dar aula nos lugares e tal me ajudou bastante. E convido você, capoeirista, você amante da capoeira, porque tem pessoas que vestem roupa da capoeira e nunca foi pra capoeira, né? Então tem pessoas que já não fazem mais, mas gostam de assistir, gostam de participar. Dia 5 de julho, em Rio das Ostras, no Professor América Abdala, vai começar às 9 da manhã. O primeiro evento do Acorda Capoeira em Rio das Ostras, e ficarei muito feliz de ter a presença dela. A presença dela já está confirmada, já conversou comigo. Quem sabe ela já joga um pouquinho, o coração acelera mais um pouquinho, bate pela capoeira e ela volta. Mas ela vai estar lá gravando takes para vocês, então acompanhe de olho na capoeira para vocês estarem por dentro de tudo que vai acontecer no evento, verem a criançada soltando a perna. Vai ser muito bonito, eu vou chorar horrores, eu não tenho um evento que eu não chore. Eu vou estar trocando de corda também, não sei a corda, mas eu sei que eu vou trocar de corda.
Então vai ser muito emocionante. E eu fico muito feliz de ter ela, a dona Marisa, né? Que é a vizinha dela. Minha vizinha. Depois eu apresento pra E vocês. que eu gosto muito. Fiquei muito feliz de ter a presença das duas confirmadas lá. Muitos amigos das antigas também. A Karen, que eu comentei com vocês, que era a minha inspiração na época que eu entrei na capoeira. A Arco-Íris, que é minha irmã, não de sangue, mas de coração. Vai estar lá, então vai estar toda um flashback do meu início e do meu momento atual. Então, monitora Pocahontas, o Tainá, eu quero te agradecer pela presença. Obrigada sabe? a você. Há muito tempo que eu quero ter esse espaço assim, de conversa, eu quero convidar outras pessoas. É outra que falava que um dia faria isso que está fazendo agora, então acreditem. Eu estou aproveitando justamente esse momento onde eu estou num projeto do Nós em Rede, que é aqui esse estúdio onde a gente está, né? Tem um curso de audiovisual, produção de conteúdo voltado para YouTube. Então, como era uma ideia que eu já tinha há muito tempo, eu estou unindo uma coisa na outra. Então, convidei, né, a monitora Pocahontas para estar participando aqui desse início, né? Como sempre, ela ali, né, no início das coisas. Ela também, gente. Minhas primeiras aulas de capoeira, só tava minha irmã, que já tinha parado capoeira há anos, duas amigas minhas da capoeira, que é a Abelha e a Belinha, e ela tava lá, que tinha anos que não treinava. Eu tenho um vídeo até hoje das minhas primeiras aulas. Minhas primeiras alunas não eram minhas alunas, eram amigas que foram pra me prestigiar e me ajudar a não desistir. Então também obrigado pra ela por estar no meu início das aulas, quando eu peguei corda azul. Tinha nenhum aluno novo, só amigas treinando comigo pra que eu não desistisse. Então, obrigada mais uma vez. Que, por sinal, a aula dela é maravilhosa. assim, não tô falando isso porque ela tá aqui, não. É de verdade, tipo assim, uma das melhores professoras, assim, principalmente para criança. Assim, ela literalmente pega do zero, tem paciência, explica direitinho, dá uma aula super didática. Então, eu só tenho muito a te agradecer por tudo que você está fazendo, não só pela capoeira, mas por estar aqui comigo nesse primeiro episódio aí, primeiro vídeo, e tem muita coisa boa por aí. Então, só quero te agradecer. Obrigada a você. Queria que a produção viesse aqui só para mostrar a galera quem tá por trás das câmeras. O audiovisual não se faz sozinho, né? Então, chega aqui, galera, por favor, quero muito vocês aqui. Chegando. Então, largando os equipamentos. É de cria, que foi batizado aqui também, né? Tem apelidos também por aqui? O Miguel. Vem, capitão, não se esconde não, pode vindo. Eu nem sei pra qual câmera olhar. Na capoeira ela é vampira, tá? O apelido dela na capoeira é vampira. Eu morro das pessoas. O capitão tá chegando. Vem, capitão. Então, eu quero muito agradecer essa equipe aqui que me ajudou, porque, né, como eu falei, o audiovisual não se faz sozinho. Eu quero também agradecer a equipe Nós em Rede, o estúdio Nós em Rede, o Instituto BR, que tá proporcionando. Tornou isso aqui possível. Então, só tenho isso mesmo a agradecer. Muito obrigada. Obrigada por me deixarem super confortável. Essa é a primeira de muitas. Primeira de muitas, com certeza. Muito obrigada, pessoal. É isso. Obrigada. Ai, gente.